início da sarna, ele é um conflito de contato e separação. Ou seja, toda vez que você tem um contato repugnante ou uma separação abrupta, você tem então uma dermatite, um problema de pele. E aí, conforme fui estudando, fui aumentando, ampliando o meu estudo, porque eu sempre fui assim meio incomodado. Falei assim, cara, tem que dar remédio, tem que tomar remédio. E, pô, o medicamento que a gente usa para sarna, ele é um medicamento tóxico pra caramba. Né? Hoje tem medicamentos menos tóxicos, mas todos eles são, os sarnicidas de forma geral, eles são tóxicos, né, para o organismo. Causa efeito hepatotóxico, causa muitos efeitos respiratórios, efeitos renais e tal, tudo. Então, eu sempre fui muito incomodado, não só com a sarna, mas com todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Eu ficava pensando assim, cara, não é possível, cara, só tem esse caminho, só tem esse caminho. E em 2014, né, eu fiz um curso, né, chamado Reprogramação Biológica, né, e lá no curso ele contempla a nova medicina germânica. Né, e a nova medicina germânica, ela explica que todo sintoma que você tem no seu corpo, né, ou seu ou do animal, ele foi oriundo por um conflito cerebral, alguma coisa que aconteceu e o seu cérebro mandou aquela mensagem para o seu corpo. Tá? Mas esse conflito cerebral, ele foi originado previamente pela sua psique, pelo seu conflito vivido na sua mente. Né? Então, como, por exemplo, né, a sarna, pela visão da medicina germânica, né, ele é um conflito, a sarna, no início da sarna, ele é um conflito de contato e separação. Ou seja, toda vez que você tem um contato repugnante ou uma separação abrupta, você tem então uma dermatite, um problema de pele. Né? A sarna nada mais é que um problema de pele causado por um ácaro. Né? Então, quando o animal apresenta essa dermatite, significa que ele se separou de alguma coisa que ele amava muito. Né? Ou ele teve um contato repugnante com alguma coisa que ele detestou. Né? Por exemplo, o cachorrinho, o filhotinho. Né? Sarna, ela comete animais de todas as idades, né? Mas os filhotes, normalmente, eles são mais suscetíveis à sarna. Né? E por que eles são mais suscetíveis à sarna? É igual criança, pensar que sarna com um ácaro ou um piolho. Né? Você é adulto, você vê adulto com piolho? Raramente você vê adulto com piolho. Né? Por quê? Porque o contato gostoso do carinho da mãe, o cafuné, né? Tudo isso na hora de fazer dormir, isso é uma delícia. E quando a gente separa esse contato, igual o cachorrinho, ele está mamando, está sob as proteções, os cuidados da mãe, ele está ali protegido. Né? É um contato amável, é aquilo que ele ama estar junto com a mãe. Né? E quando a gente separa abruptamente, né, sem ele estar pronto para ser separado da mãe, que normalmente acontece isso com 30 dias, e 30 dias ainda não é o suficiente para ele entender o mundo, a mãe ainda está ensinando algumas coisas dele, o ideal é que fosse depois de 60, em torno de 60, 90 dias. Só que o mercado pet a gente ainda não permite dessa forma. Né? Então, esse animal que foi separado da mãe, ele é um possível um possível candidato a ter sarna. Né? Então, quando ela separa da mãe, ele pode ser um possível candidato para ter sarna. E essa sarna, né, ela tende a evoluir se aquele contato, né, com a mãe, que provavelmente não vai acontecer, não for restabelecido, ele tem que encontrar então um novo significado para a vida dele, para o processo que ele está vivendo, né, assim por diante, para a sarna ela deixar de existir, de verdade, curar 100%. Né? Não através de medicamentos que cura, volta, então quer dizer, aquele animal ele não entendeu o ambiente ainda, não entendeu a situação de vida que ele foi imposto para ele agora, né? Que foi tirou de um lugar e botou para outro, né? Então ele não entendeu, então essa sarna vai ser um problema crônico, né? E aí, com esse estudo, né, com esse curso que eu fiz, eu fui aplicando isso na medicina veterinária e comecei a perceber também nas minhas consultas que os animais, eles não estavam doentes por causa de um conflito primário próprio. Né? O conflito primário, ele era um conflito ambiental, um conflito da casa que ele vivia. Então, eu comecei a perceber que os animais, eles são bioindicadores do nosso sistema familiar. Como está o sistema familiar da casa, como a casa está interagindo com o mundo, qual é o equilíbrio que está na casa, como está ali.
Então essa sarna, ela é um bioindicador de que existe um conflito de separação naquela residência. Seja do pai, seja da mãe, seja da filha, do filho, né? Ou da avó que mora junto. Alguma separação aconteceu. E essa separação ela precisa ser abrupta, né? Inesperada. Não pode ser uma separação assim, minha mãe foi viajar. Eu sei que ela foi viajar, ela se separou de mim. Não, ela não se separou de você, ela foi viajar, teve um aviso prévio, não foi abrupto. Tá? Então não tem o entendimento de ser traumático. Né? A separação tem que ser traumática, como, por exemplo, minha mãe e meu pai moravam junto e eles se amavam e minha mãe toda noite fazia carinho na minha cabeça. Vamos pensar dessa forma. Tá? Ela saiu, ela brigou com meu pai e se separou. E eu fiquei morando com meu pai porque ele ganhou na justiça, por exemplo. Isso é uma separação abrupta. Né? Provavelmente essa pessoa vai ter um processo de calvície e se ela tiver um cachorro, é bem provável que esse animal apresente algum problema de pele. E a sarna ela é um indicador também desse problema de pele e dessa separação. Então, como é que funciona tudo isso? Caramba, que confusão que causou na cabeça agora. Né? Como é que funciona isso? A gente olhando para o sintoma, olhando para o problema real, a gente consegue identificar os padrões vividos pelaquela família. Né? Então eu olho para o animal, ele está com sarna, eu consigo identificar que aquela sarna é uma separação abrupta. Eu resolvo então a família, e a família sendo resolvida, né, ela pode então consequentemente curar aquele cachorro ou aquele gato. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é que a sarna, ela é uma doença, sim. A medicina tradicional ela indica ainda que é transmissível, que passa de animal para animal e tal, tudo. Mas isso só vai ser verdade se o animal viver o mesmo sistema familiar de um para outro. Ou seja, ter experiências vividas muito parecidas. É igual na casa, com o irmão. A gente tem um irmão, a gente é completamente diferente. Eu tenho um irmão, eu tenho um irmão e uma irmã. Nós somos completamente diferentes. Eu, meu irmão e minha irmã. A gente vive as mesmas coisas, fomos criados pelos mesmos pais, só que nós somos completamente diferentes. Então a maneira que eu vejo o mundo é completamente diferente da maneira que o meu irmão vê o mundo, que é completamente diferente da maneira que a minha irmã vê o mundo. Certo? Então, e a maneira que você vê o mundo é que determina se você vai apresentar algum tipo de sintomatologia ou não. Então, você pode ter 10 cachorros na sua casa. Um está com sarna, não significa que os outros 9 terão. Porque a maneira que eles vivem e enxergam o mundo é diferente. Então, e a maneira que ele interage com vocês é diferente. Então, de repente, esse cachorro olha para aquela pessoa que sentiu a falta da mãe. E o outro cachorro olha para o marido que estava com raiva da esposa porque, sei lá, houve uma traição. Né? Então, esse cachorro que olha com raiva para a esposa, ele vai ter um tipo de sintomatologia. E o cachorro que está olhando para você, ou o gato que está olhando para você, ele vai poder apresentar então uma dermatite, uma sarna. Então, quando a gente tem uma sintomatologia, nós temos que olhar então para qual sintomatologia é e para quem aquele animal está tendencioso a olhar, para quem aquele animal está vendo, né, vislumbrando então aquela situação de dor ou de trauma. Acho que me fiz entender, né, gente? Porque a ideia aqui é descomplicar as doenças. É você pensar que, na verdade, te dá o poder, né? O poder de autocura, né? Consequentemente, curar o seu animal, deixar o seu animal bem, saudável. E não estou aqui descartando a medicina tradicional, tá? A medicina tradicional não, é a medicina convencional. Tá? Não estou descartando, sou médico veterinário, tenho 20 anos de formado. Tá? Acredito muito na ciência também, mas a ciência ela tem alguns pontos, né, de estrangulamento que ela não consegue entender. E esse não entendimento leva, então, ao abuso excessivo de medicamentos, toxinas utilizadas, no caso da sarna, sarnicidas, né, antibióticos, anti-inflamatórios, né, oncogênicos. Tudo isso leva a um transtorno fisiológico do animal e de nós também, como um todo. Né? Que a gente vê aí na agricultura aí, o uso excessivo de agrotóxicos, essas coisas todas, porque a gente não sabe
aonde identificar esse problema. Então aqui a ideia é trazer a clareza de que é possível a gente identificar o problema, onde está o problema. E é possível a gente se autorresponsabilizar e falar assim, cara, eu vou tomar uma ação para curar esse animal. Porque eu curando ele, eu estou curando a minha casa, estou curando a mim mesmo. É uma questão de inteligência. Não é uma questão simplesmente de, tadinho do cachorro. Meu Deus, eu amo meu bichinho, eu vou cuidar dele. Não é só isso. Cara, é uma questão de inteligência. Eu curando a mim, fazendo um movimento para curar o meu cachorro, eu estou curando a mim mesmo. Eu estou chegando a ter, eu tenho mais leveza na vida, eu tenho uma vida mais leve, mais tranquila, mais serena. Então, a ideia é trazer essa percepção.